Fala, meu caro! No vídeo de hoje a gente finalmente vai aprender sobre o que é o Bitcoin. Se você já ouviu falar sobre isso, já ouviu gente falar bem, ouviu gente falar mal, isso é moeda de terrorista. Hoje você vai ficar sabendo o que é o Bitcoin e por que, na minha humildíssima opinião, você no mínimo deveria aprender sobre isso e dar um pouco mais de atenção. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, comentar conteúdos que você tem interesse e também compartilhar ele com quem você acha que tem interesse nesse assunto. Pois bem, em qual contexto foi criado o Bitcoin? Eu sei lá. Ele surgiu num documento enviado em outubro de 2008 por um cara ou um grupo de pessoas, a gente não sabe quem foi ao certo, com o pseudônimo, ou seja, nome falso, de Satoshi Nakamoto. Tanto que, em homenagem a esse criador ou esse grupo de criadores, os centavos do Bitcoin, o 0, alguma coisa, é chamado de Satoshi. Uma pessoa que tem 0,0000 mil tem 1000 Satoshi. Só para constar, hoje o Bitcoin tem 8 casas depois da vírgula. Ah, entendi. E por qual motivo ele surgiu lá em 2008, 2009? Ele surgiu como uma forma de protesto por aquilo que os bancos centrais estavam fazendo com o dinheiro da gente, que era basicamente imprimir para salvar os bancos que mereciam falir. Se você não se lembra, na crise de 2008 foi basicamente bancos acumulando muito risco, emprestando para quem não devia e depois repassando esses empréstimos na forma de investimentos sem risco. Quando os investimentos sem risco mostraram seu risco, no final das contas, todo mundo estava nadando pelado. Talvez não funcione com burros. E para salvar os amigos do rei, afinal de contas eles não podem pagar pelos erros que eles cometem, foi impresso o dinheiro como se não houvesse amanhã. Infelizmente, agora em 2020, foi feita uma coisa muito pior do ponto de vista de quantidade de dinheiro, o que prova que as pessoas simplesmente não aprenderam com os erros. Afinal de contas, elas foram premiadas com isso. Várias das pessoas que deviam ter sido demitidas foram, na verdade, promovidas, receberam bônus, assim, uma coisa horrível. Foi esse o contexto da criação do Bitcoin. Tendo dito isso, para que ele serve? O que é? E para te explicar isso, eu prefiro, por enquanto, esquecer o Bitcoin. Calma, vai fazer sentido. Continue. Pensa no ouro. Quais são as características do ouro, não do Bitcoin, que dão para ele a sensação que ele tem valor para a gente? Eu anotei algumas aqui para nos facilitar. Primeiro, quantidade limitada ou finito. Descentralizado, auditável, privado ou anônimo, não deteriora com o tempo, é imutável, é transferível, é divisível e se provou no tempo. Não sei se você sabe, mas o ouro é visto como ouro há pelo menos 5.000 anos. Ou seja, o tempo prova aquilo que hoje a gente acredita, que é que ele tem valor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí você deve estar se perguntando, beleza, Tomás, mas e o Bitcoin tem essas coisas? Bora de um em uma. Quantidade limitada. Não sei se você sabe, mas o Bitcoin possui uma taxa de criação conhecida, de aproximadamente 50 Bitcoins a cada 10 minutos, quando ele foi criado, e a cada aproximadamente 4 anos, esse prêmio vai sendo dividido pela metade. Ou seja, lá em 2009, quando ele foi iniciado, o primeiro e-mail foi em outubro de 2008, mas ele surgiu pela primeira vez em 2009, foi com 50 bitcoins por bloco minerado. Cada bloco levava mais ou menos 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, eram criados 50 novos bitcoins. 4 anos depois, mais ou menos, dividiu pela metade, para 25 bitcoins por bloco. Depois, 12,5. Depois, 6,25. E assim sucessivamente. Ou seja, ele também é finito. O Bitcoin também possui uma característica muito valiosa, que é a sua descentralização. Ele não depende de nenhuma pessoa, empresa ou governo ou banco central para existir, para funcionar, para ser armazenado e para ser transferido. Por mais bizarro que isso pareça, acredite, tudo isso é possível e já existe graças à blockchain do Bitcoin. Não, a blockchain não foi inventada com o Bitcoin, mas ela foi usada como ferramenta para tornar
a ideia do Bitcoin possível. Auditável. O fato da blockchain ser um bloco aberto, ele é basicamente um livro que anota todas as transações que já existiram na história do Bitcoin. E qualquer pessoa, literalmente, que saiba fazer isso, pode entrar lá e auditar tudo. Quem transferiu, para quem transferiu e quanto transferiu. Ele é privado e anônimo. Por mais que não pareça, quando eu falo que ele é auditável, a gente sabe a carteira de quem transferiu e de quem recebeu, mas não sabe o dono daquela carteira. Logo, ele é anônimo, mesmo sendo transparente. Eu tô ficando confuso. Ele também não deteriora, afinal de contas é um ativo digital. As principais características dele também são imutáveis, afinal de contas, se o Bitcoin, como você vai descobrir ao longo desse vídeo, tem valor por conta das suas características, é importante que as principais não sejam mutáveis, assim como o ouro, que se tivessem conseguido copiar o ouro, seja lá como for, ele não seria mais o ouro. Ele é transferível, como eu já falei, você pode transferir e receber transferências em Bitcoin. E aqui eu preciso dar o braço a torcer. Tem uma característica que o ouro tem muito melhor do que o Bitcoin. Mas isso também, sejamos honestos, é difícil de competir, que são os 5.000 anos de história. Enquanto o Bitcoin surgiu basicamente no início de 2009, o ouro já é o ouro há mais de 5.000 anos. Então, no quesito tempo, o ouro é o único que ganha disparado do Bitcoin. Porém, nas outras características, no mínimo, é um empate técnico. E em algumas, na verdade, o Bitcoin até se sobressai. Como, por exemplo, na quantidade. Que no caso do Bitcoin, a quantidade é finita para 21 milhões de unidades, enquanto que o ouro pode aumentar a velocidade de mineração caso no futuro o preço do ouro suba muito. Então, até nesse ponto, ou em alguns pontos pelo menos, a gente pode dizer até que o Bitcoin é melhor do que o ouro. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Agora, bora comparar essas características que a gente viu do ouro e do Bitcoin com o dinheiro que a gente usa, o real, euro, yuan, ien, por aí vai. Quantidade é limitada? Não. Pode se imprimir quanto quiser, basicamente, causando aquilo que a gente já conhece como inflação. Que, inclusive, caso você queira aprender um pouco mais sobre inflação, recomendo você ler esse livro, As 6 Lições, onde em 6 palestras dadas, acredite ou não, na Argentina, mais ou menos 1960, se não me engano, na década de 60, pelo Mises. É isso mesmo? Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Mises. Pelo Ludwig von Mises. E uma dessas palestras foi justamente sobre inflação. Então, caso você não seja um economista, mas tenha algum interesse nesse tipo de assunto, recomendo fortemente esse livro. Que dentre os 6 tópicos, um deles é a inflação. Descentralizado? Definitivamente não. O dinheiro que a gente usa depende de um poder centralizado para emiti-lo, chamados bancos centrais. Auditável? O dinheiro basicamente não é auditável porque nós não temos o controle das informações por trás da criação dele. Ele não é privado e anônimo, principalmente aquele que a gente tem depositado nos bancos. Afinal de contas, os bancos reportam todas as informações para o governo. O único dinheiro que é realmente privado para nós é o dinheiro físico. E esse, infelizmente, os governos também querem banir, porque se as pessoas têm dinheiro físico, isso dá para elas liberdade de fazer transações sem que nós saibamos. E isso é um problema, certo? Para autoritários, sim. Para nós, não. O dinheiro não deteriora, aqui deteriora, tanto faz. Não é imutável, ele é transferível, ele é divisível, mas infelizmente não se prova no tempo, porque à medida que o tempo passa, a gente descobre que ele perde valor. Então... Não, ele tem toda a razão. Por mais estranho que pareça, o Bitcoin compete com o dinheiro, compete com o ouro, compete com várias classes de ativo, mas ele traz uma proposta diferente. Ele busca ser um dinheiro de qualidade. Enquanto o dinheiro da gente não tem qualidade, porque você já deve ter aprendido que à medida que o tempo vai passando, o preço de tudo vai subindo, e se você estudar um pouquinho de economia e de história, vai aprender que isso é causado pelos governos, você vai entender o porquê os governos não gostam do Bitcoin. Eles gostam do dinheiro atual que eles imprimem,
e porque você tem que aprender sobre isso. Inclusive, tem uma frase de um economista chamado Hayek que descreve muito bem isso na década de 80, muito antes do Bitcoin surgir, o que eu quero passar. Eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-los violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar. E essa é uma das características mais importantes do Bitcoin. Ele não depende de uma única pessoa, de uma única empresa, de um único governo para existir. E o melhor, para ser parado é impossível. Ou matematicamente impossível é a frase mais correta, porque possível é, mas matematicamente possível não. Se você se interessou por esse assunto e gostaria de me ver agora sim analisando o preço do Bitcoin, agora que você já aprendeu quais são as características principais dele, deixa aqui nos comentários que você tem interesse sobre esse assunto. Aí eu vou poder trazer alguns dos indicadores que eu gosto de usar para decidir quando é o melhor momento de comprar ou de vender Bitcoin. Assim você vai ficar muito mais esperto e poder tomar melhores decisões de investimento. Não se esqueça mais uma vez de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito, deixar o seu comentário sobre o Bitcoin e até a próxima.